A melhor e maior edição da Gramado Summit acontece este ano aqui no Serra Park. Eu vou trazer hoje um pouco daquilo que é o evento múltiplo, diverso e que se consolida como o maior evento de inovação da América Latina. Tem mais de 20 mil participantes, mais de 300 palestrantes, mais de 500 expositores e eu vou mostrar o que teve de melhor nos primeiros 2 dias hoje. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dasha, bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação, vem para Ubra. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Estamos vivendo no presente, mas o Google já está flertando com o futuro. Aqui no Gramado Summit, quem roubou a cena foi Marcel Silva, ele é Head para a América Latina do Google Cloud, com uma provocação digna de ficção científica. E se o futuro não for mais algo que a gente busca, mas algo que nos encontra? É sobre isso e sobre o que o Google já sabe sobre o amanhã que a gente conversa agora. O Marcel começou a sua palestra dizendo que o futuro procura por nós. Essa frase parece saída de um filme do Nolan ou uma crônica do Harari. Mas o que ela significa na prática, no dia a dia das empresas e das pessoas? Boa tarde, prazer te conhecer, obrigado pela conversa. Boas referências, Nolan, Harari, muito legal, gostei. Acho que essa frase simboliza um pouco o que a gente tem visto, que é uma evolução tão rápida da tecnologia, em especial a inteligência artificial dentro da tecnologia, que realmente faz com que o futuro seja um pouco sugado, tragado para os dias atuais. O que eu vejo cada vez mais é uma adoção massiva da inteligência artificial, de forma perceptível ou não, pelas corporações, pelas pessoas, e o Google Cloud tem sido um player trabalhando com IA há pelo menos 20 anos, né, embarcando, embedando isso nos produtos que a gente oferece para as pessoas, e acho que quanto mais essa evolução exponencial acontece, mais a gente vai transformando o amanhã em hoje, puxando esse futuro para o momento presente. Bom, com IA, dados, nuvem, o Google está ajudando muito as empresas, né, as pessoas também, a prever comportamento, consumo e até as emoções. Aonde isso vai parar? O algoritmo, ele é o novo oráculo? Essa é uma pergunta interessante. Eu diria que isso vai parar em um cenário onde a gente vai poder cada vez mais se concentrar naquilo que tem mais valor para a gente. A gente vai conseguir trabalhar e capitalizar melhor a nossa criatividade, o nosso pensamento estratégico, a nossa visão de longo prazo, a nossa empatia e talvez aquelas tarefas que agreguem menos valor, sejam automatizáveis, sejam mais repetitivas, a gente consiga usar um grande apoio da IA como um Uber, Ultra, super assistente para realmente a gente trabalhar e focar naquilo que faz a diferença para a gente. Tu lidera uma divisão, né, do Google Cloud na América Latina. O que a América Latina, especialmente o Brasil, estão fazendo na prática, nessa corrida para o futuro? O que a gente ainda está patinando? Porque a gente fica olhando lá para a China e parece que o futuro já chegou lá na China. E aqui a gente ainda está muito atrasado. Vai demorar para a gente chegar no mesmo nível, né, de uso da inteligência artificial, dos dados, de tudo isso que eles estão fazendo lá aqui no Brasil? Olha, uma boa notícia para você. Eu diria que a América Latina é uma região que está alinhada à mesma velocidade que a gente vê o resto do mundo. Hoje a gente tem projetos de clientes utilizando inteligência artificial em todos os setores, extraindo um valor real disso. E como para nós é muito importante a gente estar sempre acompanhando os movimentos de mercado, a gente fez recentemente uma pesquisa com o National Research Group,
onde a gente entrevistou 2.500 líderes de grandes corporações. E aí dados muito interessantes, não só de adoção, mas da percepção do benefício. Por exemplo, acho que uma curiosidade, se a gente pegar as 3 áreas onde as empresas têm focado mais na adoção de IA, 74% delas estão usando IA, focando IA, priorizando IA para atendimento a cliente. Em segundo lugar, 65% delas vem trabalhando na parte de vendas e marketing. Em terceiro lugar, 61% na produtividade interna do colaborador. Talvez mais interessante do que isso é ver realmente a percepção de um valor já obtido por essas empresas. Então, 74% afirmam que já tem benefícios em relação à produtividade pessoal, 67% vem benefícios no crescimento dos negócios e na experiência do cliente, então, em segundo lugar, empatados, e em terceiro lugar, clientes com 57% deles já percebendo benefícios em relação à redução de custo. Então, eu diria que a América Latina avança rapidamente na tecnologia, avança rapidamente na adoção da IA. Não à toa essas empresas, com base dos 2.500 líderes que a gente entrevistou, já alocam 10% ou mais do custo operacional para a inteligência artificial. Então a gente está investindo nisso, está priorizando, está aplicando na prática e já está colhendo frutos. Por que a gente enxerga menos isso então no nosso dia a dia? A gente tem muito mais robôs, a gente tem carros voadores já na China, a gente tem muita coisa lá e aqui ainda não. Aí a gente começa a integrar diferentes perspectivas de robótica, automação. Eu diria que a IA, em particular, está presente no dia a dia de formas muitas vezes imperceptíveis. Um streaming que você está navegando, ou as recomendações de produto em um e-commerce que você está buscando comprar alguma coisa. Claro que existem diferentes níveis conforme os países em relação à produção de tecnologia, produção de tecnologias específicas. E a gente vê muita coisa acontecendo, você citou a China, mas no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos. Acho que isso é um pouco natural de onde cada país está focando na criação e construção da tecnologia. Mas pensando na América Latina em relação à adoção de cloud, tecnologia e inteligência artificial, eu diria que a gente está caminhando na mesma velocidade, no mesmo ritmo que o resto do mundo. Para encerrar, na tua palestra tu fala que o futuro nos encontra e também que o Google sabe alguma coisa sobre o futuro que nós ainda não sabemos. O que tu pode antecipar para nós? O que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos? Olha, eu não diria que o Google sabe algo que nós não sabemos. O que eu diria é que o Google tem uma visão, o Google Cloud em particular tem uma visão, assim como todo o grupo, muito clara de como a gente empregar a tecnologia para o bem social, para o bem maior. Sejam as pessoas, sejam as organizações, seja a sociedade como um todo. Eu posso te dar uma opinião puramente pessoal, que é para onde eu vejo a IA caminhando. Eu vejo a IA caminhando para a mesma direção que a gente já está vendo, só que numa velocidade ainda maior e de uma forma ainda mais exponencial. Então ela sempre sendo um alavancador, um recurso da capacidade humana, nunca um substituto da capacidade humana. E naturalmente, para a gente extrair o máximo de benefício, a capacitação da população é algo muito importante. Então, não à toa, no Web Summit recentemente, a gente apresentou o compromisso do Google Cloud de treinar 1 milhão de brasileiros em cloud e inteligência artificial para valorizar os nossos talentos, preparar nossa força de trabalho do futuro para que eles consigam extrair o máximo dessa nova realidade que está se apresentando. O futuro está sendo escrito por nós, todos nós, eu, você, cada uma das pessoas, e eu acho que, como qualquer ferramenta, a IA pode ser um grande alavancador para uma sociedade mais justa, mais próspera e que a gente realmente trabalhe com aquilo que é o nosso grande diferencial e que a gente automatize tarefas com os grandes assistentes da IA de forma a realmente extrair o máximo de valor do nosso tempo. A gente não precisa ter medo do que vem pela frente? Não vejo um Terminator descendo na Terra, um cenário pós-apocalíptico, cyberpunk, não vejo nada disso acontecendo. Pelo contrário, eu vejo acho que uma sociedade extraindo um valor imensurável dessa ferramenta, que ela talvez seja uma revolução ainda maior do que a revolução da internet, a revolução da telefonia móvel, e ela vem realmente para aumentar muito a produtividade, o aprendizado, potencializar a criação. Eu acho que é um cenário para a gente se sentir muito otimista, com uma perspectiva bastante positiva. Não acho que a gente tem que ter medo. Eu estava vendo tua palestra e pensando nisso e provocando algumas inteligências artificiais, para pegar o conteúdo da tua palestra, fazer um resumo. Nenhuma conseguiu fazer isso em tempo real. A gente está conversando meia hora depois da tua palestra, ainda não tem resumos disponíveis para as inteligências artificiais. Isso é uma prova de como nós, seres humanos, ainda somos insubstituíveis. Mesmo que tivesse resumo sobre o que tu falou, o que eu absorvi, cada uma das 2.000 pessoas que te assistiram tem uma história de vida, tem um tipo de cultura e vão utilizar isso de uma maneira diferente.
Isso é uma prova de que nós humanos somos ainda imprescindíveis e seremos por uma boa parte do tempo? Eu diria que nós seremos imprescindíveis sempre. A ideia é que a gente realmente utilize o nosso tempo em relação àquilo que a gente tem de melhor, de diferencial. A IA nada mais é do que uma ferramenta, talvez uma ferramenta excepcional, uma plataforma, uma possibilidade excepcional, mas sempre seremos essenciais. O que ela vem para fazer é trabalhar como um grande apoio, um grande assistente, para que aquilo que a gente faz melhor do que qualquer tecnologia, eu dei alguns exemplos como o pensamento de longo prazo, uma visão estratégica, criatividade, empatia, inteligência emocional, seremos sempre muito importantes, seremos sempre a coisa mais importante, e a IA vem como uma tecnologia para potencializar ainda mais o que a gente tem de diferencial. O que o Gemini tem de diferente e de melhor em relação a outras IAs que a gente tem hoje no mercado? Eu não costumo fazer comparativos assim, mas falando especificamente só do Gemini, principalmente na versão 2.5, e se a gente olha logo no lançamento, ainda em fase experimental, os benchmarks que a gente tem em relação a ciência, geração de código, resolução de problemas de lógica, matemática, a gente vem conseguindo, obtendo resultados excepcionais. O Gemini também trabalha com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens e muito em breve 2 milhões, que é algo que permite análises extremamente sofisticadas, e ele é um modelo nativamente multimodal. Então você pode trabalhar com ele não somente com texto, mas também com áudio, imagem, vídeo, código, muito rápido, desempenho e performances excepcionais. Então, falando especificamente do Gemini, acho que é um modelo que hoje quem utilizar vai ser, e caso não o conheça, vai ser surpreendido positivamente. Se o futuro nos procura, talvez o mais importante seja estar preparado para abrir a porta. Marcel Silva nos guiou a dar uma espiada no amanhã, e que venham os próximos dados, códigos e revoluções. A cobertura da Gramado Summit aqui no Multi RS, na Rádio Mix 107.1 FM, tem o apoio de BRDE Crédito para Inovar e Desenvolver, Sky Hotéis Gramado, sinônimo de receptividade, conforto e qualidade, e Di Paolo, o melhor da culinária italiana da Serra Gaúcha. Eu vou conversar agora com o Sérgio Sampaio, ele é vice-presidente de operações do Boticário. Sérgio, tu falou aqui para uma plateia lotada, mais de 2.000 pessoas na Gramado Summit, sobre como a gente fica o tempo inteiro planejando, mas não executa tanto. Como inverter essa lógica? Exato, foi isso que a gente falou, porque é natural, nos dias de hoje, que a gente está hiperconectado com todas as questões, que a gente tem milhares de opções, e a Gramado Summit é uma delas, que você sai com milhares de ideias, mas como executá-las? E para executar você tem que ter método, você tem que ter disciplina, você tem que ter consistência. E é isso que a gente falou, que tem que ter intencionalidade, porque só a força de vontade não vai te levar lá. Tu ensina um método muito fácil, que é no início da manhã, planejar um pouco o dia, para tirar da frente o que não importa. Senão a gente fica perdido na agenda, que muitas vezes é dos outros e não é a nossa. Pode dar uma dica para a nossa audiência de como fazer isso toda manhã? Posso. De verdade, a gente tem um termo que é: se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. E o que é importante? Primeiro, se você vai engolir algum sapo ou você tem algum grande desafio, sempre coloque pela manhã, quando você está energizado, e a sua primeira tarefa tem que ser a mais difícil, porque ao longo do dia é muito natural você ir perdendo energia. Outro ponto importante, a gente falou da matriz de Eisenhower. Aquilo que é importante e urgente, faça agora. Aquilo que é importante e não tão urgente, agende. E o mais importante, aquilo que não tem importância e nenhuma urgência, tire da sua vida. O que tem de novidade na Boticário? A gente está aqui na frente do stand da Boticário, presente, é uma empresa que inovou muito nos últimos anos. O que vem num futuro próximo, especialmente com inteligência artificial? Boticário vive da inovação, é uma das marcas mais inovadoras do Brasil e do mundo. Quando você fala de beleza, a inovação é o grande motor de propulsão desse processo. A gente vai continuar, tanto no ramo da beleza, quando a gente fala maquiagem, perfume, cabelos, constantemente lançando novos produtos junto ao consumidor. Então, para os próximos anos, a gente vai estar muito
lançando muita coisa. E é importante que o Grupo Boticário ele pense em 3 Hs. O H1 que é hoje e mais 2 anos. O H2 é 5 anos e a gente também pensa no H3, 10 anos. Então, todos os dias a gente está pensando qual vai ser o consumidor daqui a 10, 5 e o consumidor de hoje. E quais são os produtos, as inovações que a gente tem que lançar agora. Que consumidor é esse, então, daqui a 5 anos? Fala um pouco do H2. O consumidor daqui a 5 anos é um consumidor, como você vê, cada vez mais informado, com poder de decisão, porque ele tem o poder da informação. Então, hoje, você também tem uma outra questão. É o consumidor que consome um produto que é sustentável, que consome um produto porque ele tem uma história. Ele não consome um produto só por aquela questão. Qual que é a história, o storytelling por trás dele? Por que ele foi criado? Como que ele pode agregar para mim e como que ele agrega para todo o planeta? Esse é o consumidor de hoje, que também será ainda em maior escala o consumidor daqui a 5 anos. A última vez que a gente conversou foi lá em Punta del Este, também na Gramado Summit. Agora tu está aqui em Gramado, na sede deste baita evento de inovação. O que é melhor, Punta ou Gramado? De verdade, as duas coisas é o melhor. Porque em todos os lugares, como você vê, mentes abertas, vendo conhecimento, seja aqui, seja em Punta, todo mundo querendo a inovação, aberto para conversar e discutir, todos os 2 lugares são muito legais. Então, não tem comparação, os 2 são perfeitos para mim. Sérgio, obrigado, bom te ver de novo. Vamos para a prática aqui no stand do Boticário, numa experiência aqui de perfumes, o Boticário que tem sempre uma pegada muito de sustentabilidade e muito brasileira. O que vocês estão oferecendo para o público aqui? Aqui a gente está mostrando todo o cenário por trás dos bastidores, toda a tecnologia e inovação que o Grupo Boticário investe para trazer a melhor fragrância para o nosso consumidor. Desde matérias-primas mais clássicas, com o processo de enflorragem, que foi modernizado pelo Grupo Boticário e seus princípios, a gente traz isso como diferencial, como exclusivo para a nossa perfumaria. Até os processos super avançados, como extração por CO2, que é uma técnica super refinada, que usa um solvente neutro, que não deixa resíduo nenhum, que se chama química verde. Então a gente tem muita tecnologia de matérias-primas sustentáveis, nossas, proprietárias. Uma tecnologia que a gente utiliza muito é o Headspace, onde eu não tiro nada da natureza, a não ser uma amostra do ar com compostos aromáticos. Com isso eu consigo reproduzir o odor de uma cachoeira, o cheiro de uma lareira queimando e até de poluição. A gente teve um projeto que era muito mais, não era comercial, e sim um chamado a entender o impacto do ser humano na natureza. Então eu fui na Baía de Guanabara e retirei o cheiro da Baía poluída, justamente para a pessoa pensar, isso é o que eu quero para o meu futuro, isso que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos. Você não quer o cheiro ruim. E ao mesmo tempo eu fui à mata preservada e tirei o cheiro da mata preservada e reproduzi isso. Então, para mostrar para a pessoa, se não cuidar desse cheiro bom, no futuro, o seu filho, o seu neto só vai ter cheiro ruim. Então a gente pode usar as fragrâncias também para causar impacto na sociedade. Como é que é possível fazer essa retirada de fragrâncias? A gente tem uma técnica onde a gente vai até o local e coloca uma câmpula de vidro e retira com um polímero, ele capta como se fosse uma espuma. Ele vai captar todo aquele cheiro, eu levo para o laboratório e analiso em cromatografia gasosa. Essa cromatografia, o equipamento vai me dizer cada componente que existe naquele ar, naquela amostra, naquele momento que eu tirei. Eu falo que é uma fotografia olfativa daquele momento. Componentes químicos. Componentes químicos, porque tudo é química, né? Eu posso também pegar um momento que o cozinheiro está fazendo uma pera caramelizada. Eu quero captar esse cheiro. Eu coloco o equipamento lá, e retiro uma amostra e consigo trazer uma nota de pera caramelizada. É possível tirar o cheiro de uma pessoa e reproduzir? Sim, é possível. Você coloca o mesmo equipamento na pele e eu vou capturar só o cheiro que está no ar, o equipamento vai me mostrar isso. É como se fosse uma música. O computador vai abrir se tem notas dó, se tem acordes. É a mesma coisa. Eu coloco no equipamento e vai me dizer o que compõe aquele ar. Deixa eu convocar o nosso repórter poderoso, Giovanni de Oliveira, que acompanhou algumas das principais pautas que estão acontecendo em Porto Alegre, e o Poder RS, claro, que está de olho. Então, Giovanni, vem com as informações direto da capital gaúcha. Um dia sem pagar impostos. Motoristas de Porto Alegre
viveram a experiência abastecendo seus carros em 2 postos da capital. Foi preciso paciência. Eram apenas 10 litros por consumidor nos 2 postos que aderiram à ação. Cada litro era vendido a R$ 3,99, cerca de R$ 2 mais barato que o normal. Quando eu cheguei aqui, eu vi a fila, eu fiquei apavorado, né? Não achei que ia ser um movimento tão grande assim. O pessoal estava falando que já ia ter acúmulo de carro, eu achei que não ia ser assim, e pelo visto está sendo. E a possibilidade de pagar gasolina sem a carga tributária aumentou a fila no posto. O pessoal nem se importou em chegar atrasado no trabalho. Vale um pouquinho do esforço, né, para realmente a gente prover desse benefício que se proporciona para nós aqui. A iniciativa, que busca conscientizar o consumidor sobre as altas cargas tributárias no país, acontece em todo o território brasileiro. No combustível, os tributos são responsáveis por cerca de 40% do valor pago pelo consumidor. E esse foi o foco da ação em Porto Alegre. Porque a gasolina é um produto de grande relevância para toda a cadeia produtiva e também um produto que tem grandes influências para o consumidor final. Então a gente consegue, na gasolina, demonstrar com uma maior expressividade o impacto da carga tributária no Brasil. O maior evento já realizado por uma OAB estadual e o maior encontro jurídico gratuito do Brasil. Assim, foi definida a Cidade da Advocacia, que tem a sua 4ª edição marcada para começar no dia 5 de agosto, com encerramento no dia 9. Nesta quinta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul promoveu uma coletiva de imprensa para o lançamento oficial da Cidade da Advocacia 2025. Evento que em suas primeiras 3 edições quadriplicou de tamanho. Uma grande inovação da nossa gestão de 2022, tivemos 5.000 inscritos na primeira edição, 15.000 em 2023, ou seja, crescemos 3 vezes, e 20.000 na edição de 2024. E 2024 eu acho que ela tem uma outra marca muito relevante também, porque nós não deixamos de fazer o evento no Cais, Mauá e Embarcadero depois de tudo que aconteceu lá. Eu cheguei a usar a expressão no lançamento, na abertura da cidade, que nós ainda tínhamos as cicatrizes marcadas lá nas paredes da água que chegou a quase 2 metros naquele local. E 45 dias depois, 50 dias depois que a água baixou, nós conseguimos efetivamente, ainda com o embarcadero fechado, num esforço que fizemos juntamente com os administradores, com a empresa administradora do embarcadero, conseguimos realizar 24 lá e tivemos 20.000 inscritos. A partir da edição de 22 nós fomos inovando, como eu afirmei. A primeira edição foi feita apenas no embarcadero, depois nós ampliamos para o Cais Mauá. No ano passado nós instituímos a Praça do Futuro, que é uma inovação, um espaço dentro da Cidade da Advocacia, onde nós temos ali empresas que têm o interesse de mostrar serviços e produtos que sejam facilitadores para o dia a dia de trabalho da advocacia. Então nós vamos repetir agora na edição de 2025 novamente a Praça do Futuro. De acordo com Lamáquia, a Cidade da Advocacia tem 3 objetivos principais, que são a capacitação, o networking e promover o orgulho institucional. Um advogado é um advogado que vai naquele evento, que vive aquele ambiente da Cidade da Advocacia, evidentemente volta para o seu escritório orgulhoso da sua profissão, orgulhoso da sua instituição. Então são 3 vetores muito claros que nós deliberamos e definimos quando tivemos essa ideia em 2022 de criar esse grandioso evento. Ele foi apelidado, e eu recebo esse apelido com muita alegria, né? O South Summit do Direito, porque ele é realizado no mesmo local, muito parecido com a ideia do South Summit também, de nós termos palestras durante o dia, de no final da tarde nós termos atividades culturais, os restaurantes abertos, a possibilidade das pessoas jantarem juntos, fazerem um happy hour e interagirem. Então tudo isso foi pensado para que nós tivéssemos desses vetores, que é também essa capacidade dos colegas se encontrarem e de realizarem networking. E aí é importante eu dar um destaque aqui para todos vocês que estão presentes, né? O encontro de advogadas e advogadas nos foros é uma coisa que praticamente está inexistindo nos dias de hoje. Porque com a implantação do processo eletrônico e depois da pandemia,
com todos os mecanismos virtuais que acabaram sendo implementados, a presença da advogada e do advogado no foro não é como era antes. Então antes nós tínhamos o encontro dos colegas permanentemente, antes de uma audiência, nos corredores, e agora isso não acontece mais. Então eventos como esse também oportunizam e possibilitam que hajam esse tipo de encontro. E um evento que, além de promover networking, busca capacitar os advogados, é claro que a inteligência artificial ganha destaque nos debates. Outros temas sensíveis para os advogados também estarão em pauta, entre eles a prevenção contra golpes. Nós já tínhamos pensado em ter um painel com a participação da Polícia Civil, porque nós temos um convênio firmado com a Polícia Civil, nós fizemos uma grande audiência pública, muitos de vocês estiveram lá conosco, no início de 2024, antes das enchentes. Nesta audiência pública nós fizemos lá em março de 24, exatamente para botar luz sobre o tema dos golpes. Toda a cúpula da Polícia Civil estava presente e ali nós firmamos um protocolo de intenções com a Polícia Civil, que instalou dentro do DEIC, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, uma equipe exatamente para receber subsídios da ordem, né? Então nós abrimos canais de comunicação das nossas redes com a advocacia e um e-mail do DEIC também, divulgamos. Tudo que nós recebemos aqui nós mandamos para o DEIC e foi esse subsídio todo que a ordem levantou que desencadeou agora, um mês e pouco atrás, aquela mega operação que a Polícia Civil Gaúcha fez em relação ao golpe da falsa advogada ou do falso advogado. Então teremos sim um painel da nossa Comissão de Segurança Pública tratando especificamente desse tema, que é um dos temas que mais tem afligido e incomodado a advocacia. Porque além da parte do cliente ser vítima, a nossa credibilidade é colocada em xeque. Porque a nossa foto que está... Eu fui vítima do golpe do falso advogado. Colocaram uma foto minha num número de WhatsApp e começaram a mandar mensagens com um determinado número de processos, que eu nem era advogado desse processo, pedindo depósitos, né? Então isso acaba atingindo a nós também, nós somos vítimas também diretamente desse golpe, então vamos tratar. Um dos destaques na cidade da advocacia é o espaço para a Caixa de Assistência dos Advogados, serviço que ainda é desconhecido por parte da categoria. A Caixa de Assistência, ela integra o sistema da OAB e o braço assistencial é a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Então, todos os atendimentos de saúde, convênios, tudo isso a Caixa de Assistência oferece para a advocacia. Nós também temos vários auxílios para quando os momentos de dificuldades da advocacia, eles podem contar, os colegas advogados e advogadas podem contar com esse auxílio da Caixa de Assistência. Nós também temos o ônibus da Caixa de Assistência que percorre todo o interior do estado, levando atendimento médico, odontológico, as vacinas, então percorre todo o interior do estado. E também nós temos o Clube da Advocacia, que se localiza em Ipanema, com piscinas, quadras esportivas, coworks também, que é importante para a advocacia nesse momento. Então nós temos uma gama de serviços e benefícios que oferece então para a advocacia gaúcha. Na Cidade da Advocacia, desde a primeira edição da Cidade da Advocacia, em 2022, a Caixa de Assistência está presente lá, levando seus serviços, inclusive a loja, nós temos a loja da Caixa, com venda de toda a linha de óculos, enfim, e diversos produtos aí da linha da advocacia, nós levamos lá para a Caixa de Assistência. Então a Caixa está muito presente e é parceira dessa organização da OAB do Rio Grande do Sul, nessa organização da Cidade da Advocacia. Eu ressalto também que nós estamos convidando toda a advocacia do Estado, interior do Estado, que se organize em caravanas para que venha estar presente na Cidade da Advocacia, lembrando também que nós vamos ter um serviço de transporte dos colegas advogados que chegam na rodoviária e vai ter esse transporte trazendo até o local da Cidade da Advocacia, que vai ser no Cais Embarcadero. Então, assim, deixo essa mensagem a toda a advocacia:
contem com a Caixa de Assistência, procure a Caixa de Assistência, que estamos aqui abertos para acolher toda a advocacia do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao Poder RS, o presidente Lamáquia revela o sentimento de felicidade pela organização do evento. Muito orgulhoso porque eu acho que nós conseguimos quebrar uma barreira em 2022, mudar completamente, tivemos coragem, inovamos muito de fazer esse evento e ele se mostrou um grande sucesso, porque a advogada e o advogado que vão lá saem capacitados. Ele é um evento que tem um foco muito grande em capacitação, mas também gera essa capacidade de networking e um orgulho muito grande da profissão e da sua instituição. Então, é um momento, eu acho que é um ápice das nossas gestões. Sempre que nós realizamos aqueles 5 dias lá, encontramos tantos colegas, nos congregamos e reafirmamos os nossos valores, propósitos e a nossa força. A Cidade da Advocacia é aberta para advogados, estudantes de direito e para a imprensa. As inscrições já estão abertas no site cidadedaadvocacia.com.br/inscrição. Vamos agora a um rápido intervalo aqui, direto da Gramado Summit, com o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, Sky Hotéis e Di Paolo. Já voltamos. Voltamos com o Poder RS aqui direto da Gramado Summit. O evento abriu ontem, segue nesta quinta-feira e termina só amanhã, na sexta-feira, aqui em Gramado, que vive uma semana de temperatura agradável. Todo mundo que veio com casacos mais pesados teve que deixar no hotel, nas suas casas, porque o clima realmente ele tá de outono, ao redor de 16 graus. Agora a gente vai seguir com o Poder RS aqui, direto de Gramado, da Gramado Summit, com o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Também temos apoio do Sky Hotéis e do Di Paolo. Vamos seguir então com os destaques deste grande evento, que se consolida como o maior na área de inovação, não só do Rio Grande do Sul e do Brasil, também como de toda a América Latina. Agora eu vou conversar aqui com a Liana Bazanella, que depois que assumiu o marketing do meu time, do Esporte Clube Internacional, mudou totalmente de carreira e mergulhou no esporte. Qual é o conteúdo da tua palestra, Liana? Então, eu fui mordida aí pela toda a energia do esporte, né? E uma das coisas que acabou acontecendo, e espero que eu não seja a última, mas eu fui a primeira mulher, né, a assumir a diretoria de marketing de um clube de futebol no Brasil. E a palestra fala sobre mulheres na liderança. Então, acho que é mostrar o perfil de mulheres que estão empreendendo, mulheres que estão fazendo a diferença em alguns setores. Então, eu vou estar no palco com 2 outras mulheres maravilhosas, né, que é a Samantha, da TV Globo, e a Carol, da RBS, que também são mulheres que entraram num espaço onde até então era muito masculino, né? Então acho que é um pouco disso, assim, mostrar a experiência de mulheres que estão à frente de negócio, quebrando paradigmas e sendo inspiração aí para muitas meninas que estão começando na vida profissional. E como é que foi a tua experiência no Inter? Foi uma escola, né? Fiquei 3 anos lá à frente do marketing do Inter, acho que tem muitas conquistas. E a melhor parte que eu acho que sempre vale a gente destacar, assim, né? Infelizmente, né, meu time do coração também, durante o período que eu fiquei lá, 3 anos, a gente não ganhou nenhum título. Mas os números do marketing, né, foram todos muito simbólicos no sentido de crescimento. Então, quando a gente é pioneiro em alguma área, por exemplo, ser uma mulher à frente desse universo que é tão masculino, e mostrar isso em números, em resultados, é a melhor forma de mostrar que é possível, né? Então acho que foi uma experiência super importante para o Inter, para mim e para todo mundo que se inspira aí em ver as mulheres ocupando espaços cada vez mais, né, dentro de um movimento de igualdade, aí, de equidade. E como é que foi essa relação com a diretoria também, com predominância de homens, com os jogadores, com esse ambiente, né, muito masculino que é o futebol, os conselheiros? Como é que foi lidar com esse universo lá dentro do clube? No primeiro momento é estranheza, né? A gente causa estranheza na sala, né? Mais ou menos dentro de um universo de liderança aí de 20 pessoas, entre, né, todos os vice-presidentes, diretores, enfim, a única mulher na sala. Mas depois a gente vai fazendo isso, vai aculturando as pessoas, vai ficando mais tradicional.
Mas para algumas pessoas ainda é uma coisa que me perguntavam, tu é diretora de marketing do feminino do Inter, então, né? E assim, o quanto mulher entende de futebol, mulher sabe de futebol, né? Então assim, tem algumas coisas ainda que a gente vai quebrando paradigmas aí, mas eu entendo que o espaço que eu entrei e o espaço que eu saí é diferente, né? Hoje a próxima mulher que vai assumir essa função vai ter um caminho mais curto, digamos assim, né? De conquista de espaço, de respeito. Então, para mim foi uma grande escola e eu tenho certeza que eu também deixei legados nesse sentido, né? De fazer com que as pessoas percebam que não é uma questão de gênero, né? Eu brincava também que eu estava ali numa posição de marketing, conhecimento técnico de marketing, né? E as pessoas diziam assim, quanto conhece ou não conhece de futebol? Na verdade, se eu fosse uma especialista só em futebol, eu estaria como diretora do futebol, né? Ou então, técnica, enfim, né? A profissional de marketing, numa cadeira de marketing de um clube de uma das maiores marcas do Rio Grande do Sul, né? E trabalhar com futebol é uma coisa tão diferente que não tem, assim, eu não costumo ver. Já viu alguém tatuando no braço Amazon, né? É uma relação de paixão, todo mundo fala é o meu Inter. Quantas vezes a gente pensa, agora eu tô aqui do lado de cá, não gostei dessa camisa, não era isso que eu imaginava, né? Quantas ações que é o nosso time do coração. Então também dividir essa cadeira com 8 milhões de torcedores todos os dias, né? É um desafio enorme, mas muito legal. Assim. Todo colorado é presidente, é diretor de marketing, é diretor de relacionamento social, diretor de futebol mais ainda, né? Acho que essa é a principal. Técnico, né? Tá todo mundo querendo fazer a preleção ali, não tinha que escalar esse ou aquele. É uma coisa muito interessante, assim. E como é que foi pessoalmente para te lidar com isso, né? Porque o futebol é muito, muito passional. Então, como é que foi, assim, lidar uma profissional, claro, num cargo, né, diretoria de marketing, mas lidar com essa paixão, lidar com a frustração da derrota e também depois com várias vitórias, com sucesso, e muda muito, né, o humor do torcedor a cada partida. Se a bola entra, a gente tem uma dinâmica no futebol que é muito, muito diferente de outros segmentos. Planejamento tem sempre um planejamento A e B. Por mais que tu entenda que é um momento bom, é positivo, esse momento pode mudar. Então, assim, é uma orientação diferenciada, né? É um marketing que está sempre pensando que é necessário coisas que alimentem o esporte além do campo, né? Como é que eu faço para o torcedor, para o sócio, não naquele momento que o time perde, que a gente diz que nunca mais vai estar ali, nunca mais vem no jogo. Quer rasgar a carteirinha. Rasga a carteirinha e tal. Como é que eu faço para ele continuar e se manter como sócio? Aí a gente usa o lado racional, né? E o marketing tem esse papel de construir um produto, por exemplo, né? Ser sócio tem que te dar outras vantagens além de ir ao jogo. A gente tem 50, no caso do Inter, 50 mil lugares no estádio e 150 mil sócios. Como é que a gente convence mais pessoas a se associarem? Eu preciso dar outros benefícios. Então isso acho que também é um desafio grande, porque tu começa a mostrar com técnica, né, que é possível transformar o futebol realmente num produto que as pessoas queiram consumir, queiram estar junto, pagar uma mensalidade mensalmente, né? E outra curiosidade também, que as pessoas veem ainda o futebol como ambiente masculino, né? No quadro de sócios do Inter, a gente tem 25% de sócias mulheres. Acho que é o clube que mais tem mulheres como sócias. O clube que mais tem sócias no Brasil. Então, assim, tem um potencial enorme ainda, né? Óbvio, de desenvolver. Mas também, assim, né? Por que também é importante diversidade? Foi o primeiro, no período que eu estava lá, foi a primeira vez que a gente fez uniforme da Adidas, que é um parceiro já há mais tempo, com corte feminino, né? Então, não só as atletas, claro, para as atletas é ainda mais importante ter algo pensado no corpo feminino, mas para as consumidoras também, né? Eu preciso de produtos que me interessem. Então, por que eu preciso só de camisa de clube? Não posso ter outras peças, né? Então, trazer para as pessoas levarem o Inter no seu dia a dia, nas suas possibilidades de consumo, isso é uma mudança também que gera receita para o clube, né? Então são outras possibilidades extra-campo de manter o sócio, de sustentar essa relação das pessoas de paixão com produtos, serviços, enfim,
e amplia o universo de novas receitas que acabam sendo fundamentais para o clube. A gente falou um pouco do passado, da tua história recente no Inter, mas eu queria que tu falasse agora um pouco da divisão de esportes que foi criada na Rock e que tu lidera. Conta um pouco essa novidade. A Rock Sports, né, vem com um grande desafio, que é mostrar para as marcas a potência que o esporte tem como plataforma. Quando eu faço qualquer tipo de divulgação, de mídia, em um veículo, isso me dá alcance, né? Isso me dá presença e é fundamental. A gente sabe o quanto veículos de massa são importantes para a construção de marca. Mas o fato de estar no esporte, ele necessariamente ele tem que estar junto com uma estratégia de ativação, geração de experiência com o consumidor. Não adianta, por exemplo, eu não posso estar numa camisa de clube e não fazer mais nada além disso, né? Eu sempre digo, se é para isso, é melhor entrar num veículo, que ele vai te dar o alcance que tu precisa. Agora, a relação que tu constrói, patrocinando, apoiando um atleta, ela é uma relação de comunidade. Envolve as pessoas que gostam daquele esporte, daquele tipo de torcedor que acompanha aquele esporte. Então a Rock Sport vem para colocar esse produto no mercado, é uma coisa diferente, né? A gente entra olhando para as marcas que patrocinam o esporte e também criando, já vou até dar um spoiler, criando projetos proprietários. Então são projetos que eles acontecem no universo paralelo aos esportes tradicionais, como por exemplo, spoiler, falei ainda para ninguém sobre isso, vem aí um novo produto no mercado que vai nascer no Rio Grande do Sul, que é dentro desse cenário de sportainment, né, que o produto mais conhecido é a Kings League. Nós vamos trazer uma versão desse projeto, uma versão brasileira, e vai nascer no Rio Grande do Sul. Olha só que Olha que baita novidade, hein? Tem tido uma baita audiência nos Estados Unidos, né? Estádios lotados. Qual é a chance de dar certo aqui no Rio Grande do Sul? Na verdade, não tenho dúvida que vai dar certo, né? A Kings, ela nasceu na Europa e a gente trouxe, né, esse movimento para o Brasil, só que a Kings League é um evento gringo, né? Um evento que nasceu com o Piquet na Europa e foi trazido o mesmo modelo para o Rio Grande do Sul. É um projeto muito bacana, legal, mas a versão que a gente está apresentando é uma versão mais raiz, uma versão de características que a gente tem aqui no Brasil. E acho que é mais uma vez, né, o nosso estado sendo pioneiro em trazer um evento de um porte imponente, importante e que principalmente agrega a nova geração, né? A gente traz de volta a gurizada que muitas vezes acaba se afastando um pouco do esporte em função da tecnologia, de outras N formas que o tempo acaba proporcionando. Eles dividem o tempo deles com muita tecnologia. Então esse esporte ele nasce na tecnologia, tem uma versão digital, traz influenciadores, tem tudo aí para ser um sucesso. Legal, sucesso. Obrigada. Sky Hotéis Gramado, sinônimo de receptividade, conforto e qualidade, e Di Paolo, o melhor da culinária italiana da Serra Gaúcha. Todo o mobiliário moderno, inovador que tem aqui na Gramado Summit tem uma marca por trás, a Office Time, que também é parceira da Rádio Mix 107.1 FM e do canal Multi RS. É isso? Isso aí, parceiro já de algumas operações, né, Orestes? Tu é parceiro de tudo que é inovador no Rio Grande do Sul. Nós vamos começar por aqui. Eu apresentei essas cabines acústicas lá no Soul Summit. E agora aqui vocês vêm com mais uma inovação. Lá só tinham cabines individuais. Exato. E agora tem uma para 2 lugares e uma para 4. Explica um pouco por que vocês aumentaram aqui a capacidade dessas cabines acústicas. É que a gente percebe, no próprio South Summit nós percebemos a demanda foi enorme, tá? Então tinha fila, resolvemos colocar essas opções de 2 e 4 lugares. Ano passado já tinha aqui essa opção, e para poder proporcionar outras configurações. Então cabine individual, tu vai ali, faz a tua chamada, a tua reunião online, tudo tranquilamente, e aqui tu consegue fazer pequenas reuniões com 2 pessoas, 4. Tivemos um grupo hoje, inclusive do governo do estado, ocupando aqui, e a cabine ficou aberta, porque já tinha mais gente e essas cadeiras vieram para cá. Então a gente apostou na flexibilidade, né, para o pessoal poder usar não só na situação individual.
Vamos caminhando para lá, porque aqui tem muita estrutura que vocês montaram aqui. Office tem um showroom, né? Tem um stand com tudo que produz, com as cadeiras, com os móveis, enfim. Tem um coworking que está montado logo do lado. Toda a sala de imprensa também é da Office Time, e eu vejo a Office Time por todo o evento aqui da Gramado Summit. Tem os carregadores de celulares também. Então vamos lá, chegamos aqui no primeiro lugar, que é o teu stand, onde tu mostra os seus produtos. Exatamente, aqui é o showroom. Nós demos foco esse ano a trazer os lançamentos da fábrica de móveis, a Jabwork. Esses são lançamentos da Móvel Sul 2025. Então o que foi lançado lá está aqui. A linha de cadeiras da Plax Metal, costumamos trazer modelos que têm mais saída, cadeiras ergonômicas, e esse ano nós apostamos em diversificar um pouco, trazendo soluções para hotelaria, para auditórios, né, para multiuso, como a Ville, que é uma cadeira toda injetada. Vou mostrar aqui, ó. A Ville é toda injetada, então para regiões litorâneas, né, não tem problema algum de corrosão. Dura uma vida inteira isso aqui. Sim, e é uma cadeira super resistente. Para ter uma ideia... E fácil de colocar uma em cima da outra também, para montar um auditório, montar eventos, e é super confortável, como é a característica da Office Time. Sempre são cadeiras ergonômicas. Sempre, ergonomia em primeiro lugar. E essa aqui para faculdades, colégios? Isso, essa funciona para hotelaria também, para outras finalidades. Essa aqui tem uma prancheta que se chama de antipânico. Então a pessoa sai rápido, a prancheta já recolhe. Então uma cadeira bem específica. Tem essa de cima aqui, é só a cadeira, sem a prancheta. Né? Então, e tem com a prancheta também? Tem com e sem prancheta. Aqui, um módulo que nós chamamos de módulo PET. Ele faz parte da linha componível de arquibancadas. Então a empresa que deixa levar o mascote para o trabalho tem esse módulo que ele fica integrado. Aqui uma parceria muito bacana do pessoal da Cria Amigos, que nos traz aqui esses mascotes tão bacanas, né, e a gente consegue colocar no stand. Seguindo aqui. Estante componível, estação de trabalho, para trabalho em pé ou apoiado nas banquetas. Olha que legal essas banquetas aqui, são muito modernas, mas são confortáveis? Ela é diferente de uma cadeira, ela é para um uso... De apoio. Se tu quiser uma... Rápido também, né? Exatamente. E se tu quiser uma opção de cadeira, tem também. Né? As cadeiras mais... Tô vendo que as meninas aqui faz um bom tempo que elas estão sentadas nas cadeiras. Funciona bem? São confortáveis? Eu acho muito confortável, apesar de não ter um encosto, mas é top. Olha só, viu? Só tá aqui, ó. Cliente falando na prática. Vamos olhar aqui do lado, aqui o teu cowork, é isso? Isso, mas deixa eu mostrar uma outra coisa aqui que é bem bacana. Vamos lá. Novidade tem preferência. Falando em ergonomia de novo, mesa com altura ajustável. Essa mesa ela vai de 70 centímetros a 1,20 m de altura. Ah, olha só que baita novidade essa aqui. Então essa aqui, qualquer estatura se adapta, porque existe um padrão ABNT, 74 centímetros de altura. Então, que é o padrão geral de todas as mesas. Exatamente. E aqui tu tem um nível capô e o nível Orestes, é isso? Exatamente. E tem aqui, ó, essa mesa vai até 1,20 m. Então ela... Outra coisa... Para fazer uma reunião de pé, por exemplo, tem muita gente que às vezes cansa, fica sentado e fica um pouco em pé. E essa mesa tem uma característica, tu compra ela assim hoje, com esse tampo. Amanhã depois, eu quero uma mesa maior. Tu vai comprar só o tampo novo. A estrutura, ela é flexível, ela se adapta. Inovação aqui na veia, na Gramado Summit da Office Time. Quer parar um pouquinho? Passando aqui pelo corredor, tá mal localizado aqui na Gramado Summit, hein? Bem no centro do evento, tá? Aqui no Serra Park. E aqui foi transformado num coworking, também com a assinatura da Office Time. Exatamente. Aqui a ideia foi trazer pro pessoal, pro visitante do evento, um local para poder trabalhar com tranquilidade, carregar o celular. As mesas têm tomadas instaladas. Tem 16 lugares aqui que hoje virou em 20. O pessoal se abancando, foi muito bacana, tem as arquibancadas, os puffs, a mesa alta, então tá tudo disponível para uso. A ideia foi gerar experiência. Cheio o tempo todo aqui, foi um espaço muito disputado e o melhor, tudo isso que está sendo exposto aqui na Gramado Summit, você pode ter na sua empresa ou na sua casa. Exatamente, e aqui na Gramado Summit tudo que está aqui está sendo vendido com desconto. Então tem uma oportunidade também. Ah, dá para adquirir aqui também? Exatamente. Qual o desconto? 20%.
20% se falar que viu aqui no Multi RS e na Mix, dá para melhorar essa condição? Um parcelamento talvez? Isso a gente consegue estudar. Boa! Então fora dos desconto de 20%, ainda um bom parcelamento aqui para adquirir na Gramado Summit. Obrigado. E tem mais uma novidade, né? Sorteio, estamos sorteando uma cadeira por dia. A de hoje já saiu. Uma cadeira por dia? Mostra aqui então. Essa aqui já saiu, amanhã é uma outra. Então a pessoa só chega aqui, clica no QR Code, responde um pequeníssimo questionário ali, segue a Office Time nas redes e participa do sorteio. Baita oportunidade então. Muito legal ter vocês aqui na Gramado Summit e ter vocês como parceiros nossos da Mix e do Multi RS. Valeu, uma satisfação para nós também contarmos com a parceria de vocês. Obrigado. Olha só, pessoal, o que o vinho tem a ver aqui com a Gramado Summit, com o evento de inovação? Vou perguntar aqui para o Henry, que está com uma Wine Station aqui, que serve um vinho em dose. Essa máquina é sensacional. Começa explicando, Henry, como é que funciona essa máquina. Bom, a Wine Station é um sistema de serviço de vinho que ele preserva o vinho. Então a gente abre ele e coloca aqui nessa máquina. Essa máquina tem um gás chamado de gás argônio, que ele é inerte e inodoro, e ele tira o oxigênio dentro da garrafa, que o oxigênio ele oxida o vinho. Então ele tira o oxigênio dentro da garrafa e injeta o gás argônio, e o gás argônio ele mantém a preservação do vinho durante mais ou menos um mês. É assim que funciona a Wine Station. Fala do projeto de vocês, o que vocês estão fazendo aqui? Bom, a gente está expondo, né, a marca do Vinolab, e a gente faz parte do grupo Casa da Montanha. O Vinolab a gente diz que é a porta de entrada para todos os vinhos do grupo do Casa da Montanha. Então todas as cartas, tanto do Ocre quanto do Diostra, que é o restaurante que fica dentro do Casa da Montanha, elas partem do Vinolab. Então todos os vinhos que a gente tenta buscar de diferente daqui da região, é o nosso foco, né, Rio Grande do Sul, a gente entra primeiro no Vinolab e depois a gente coloca nas cartas de todos os restaurantes do grupo. Vamos lá, vamos mostrar como é que funciona essa Wine Station aqui. Vamos servir um dos... Tu tem um Dunamis aqui, lá da campanha gaúcha. Exatamente, tem o Thalys e Pinot Noir, aqui da Serra Gaúcha, de Bento Gonçalves, e tem o Maragato da família Beber, que é o lote 4. Vou servir esse daqui para vocês, que para mim tá muito bom. Vamos lá, vamos pro Maragato, que é um vinhaço da família Beber. Bom, aqui então é bem fácil, é só botar a taça e aí selecionar a quantidade. A gente tem 3 quantidades padrões, 50, 100 e 150 ml. Servir a taça de 100 ml aqui para vocês. Então, esse assopro que ele dá agora é o gás oxigênio saindo, e aí ele injeta o gás argônio dentro da... E aí preserva por um mês esse vinho aqui. Vai depender de vinho para vinho, mas mais ou menos um mês na média. Qual é o corte aqui do Maragato? Maragato, eles são 6 uvas, esse corte 4. Vamos ver se eu lembro todo de cabeça. Merlot, Taná, Touriga Nacional, Alicante Boucher, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, se eu não estou enganado. São 18 meses de envelhecimento, passa por carvalho francês, carvalho americano e concreto. Então, pessoal, olha só, Gramado Summit, friozinho aqui da Serra Gaúcha, tem tudo a ver com vinho da Vinolab, o vinho oficial aqui da Gramado Summit. Vou fazer um brinde aqui então. Saúde! Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende a sua visita agora mesmo. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. É pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Muito bem, pessoal, este foi mais um Poder RS, hoje dedicado quase que exclusivamente ao Gramado Summit, esse grande evento de inovação
que acolhe a todos e que se transformou muito mais do que um evento que reunia startups. Foi assim que ele nasceu há 7 anos, agora sendo uma grande locomotiva da inovação no Rio Grande do Sul, atraindo mais de 500 expositores, com conteúdo diferenciado, mais de 300 palestrantes e 20 mil participantes. É um grande evento e temos ainda mais um dia. Amanhã a gente volta direto aqui de Gramado com mais destaques deste grande evento. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem. Mas o ódio segue você.